Então, César Maharaj, a concepção divina. Bom, César Maharaj aí. Eu estava falando de Devi, né? Devi. De Durga Devi, né? Bom, que é a controladora do mundo material, né? E aí ele continua aqui, né? Bom, estamos separadamente em um estágio independente. Ou seja, somos todos Shiva, algo assim. Eles são colocados no útero de Maya. Maya significa equívoco. Ou seja, então ele estava falando, claro, desses seguidores, né, de Maya Devi, né, que seguem Maya Devi, mas eles querem satisfazer a deusa, né, e ao mesmo tempo eles querem controlar, ou seja, eles querem satisfazer a deusa que controla essa prisão. Então, de certa maneira, se você quer satisfazer a Durga Devi, né, a regente do mundo material, então você vai estar numa posição um pouco mais favorecida, né, na prisão. Mas você vai estar na prisão, esse é o grande problema, né? Ainda que você adore Durga, ainda que você realmente não, né, não sofra tanto na prisão, porque você conhece o carcereiro da prisão, sei lá. O cara vai te trazer revistinha, chocolate na prisão. Mas você ainda vai estar na prisão, né? Ainda que seja a prisão do Pablo Escobar, né? Como era, né? Dizem que ele construiu sua prisão, imagina. O cara construiu a sua prisão e era um hotel de luxo, né? Uma coisa assim. Então, mas ele não se contentou muito com isso, né? Depois ele saiu, sei lá, porque realmente, ainda que é um hotel de luxo, imagina, ele podia fazer tudo ali, né? Podia ter tudo ali, né? Imagina. Mas ele não se contentou com isso. Por quê? Porque nós queremos a liberdade, né? Essa é a característica da alma. A alma ela busca liberdade. A alma ela é livre, né? Ela quer ser livre, não e não ter nenhum limite. A alma é ilimitada, né? A gente não pode colocar limites para a alma, né? É como você aprisionar um passarinho na gaiola, né? Por mais que seja bonitinho, né? Por mais que está comendo e pulando de um puleiro para o outro, ele está muito triste, né? Porque imagina, ele canta de tristeza, eu acho, né? Porque realmente deve ser muito chato, né? Para um passarinho não poder voar. Então, na realidade, a gente não deve estar, né, aprisionado a esses conceitos, né, de Maya. Maya é um equívoco, disse César Maharaj. Então, nós nos equivocamos muito. Né? Por quê? Porque nós queremos seguir Maya. Ou seja, nós queremos agarrar aquilo que Maya nos mostra. Né? Então, isso é um equívoco. Né? E se nós nos equivocamos, isso tem uma consequência muito triste, né? Ou seja, a gente fica muito longe de Krishna. E ficar longe de Krishna significa, principalmente, ficar longe dos devotos de Krishna. Porque quando você está longe dos devotos de Krishna, essa é a pior coisa, como o Ramananda Roy respondeu ao Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Mahaprabhu pergunta o que é a pior coisa do mundo, o que é a pior coisa do mundo que existe? Ele fala, é estar longe dos devotos. E a pior coisa do mundo mesmo. Quem já esteve longe dos devotos sabe o que eu estou dizendo. Né? Você realmente se sente vazio. É uma coisa assim horrível, sabe? É uma coisa que nada te satisfaz, você quer estar com eles. Assim. E realmente, por você estar longe dos devotos e ter esse sentimento, isso é uma coisa ainda boa, né? Porque você vai estar pensando, você pelo menos está sofrendo, né? Não é que você ainda não abandonou, você só está sem, né? Claro que ainda foi o seu equívoco, né? Se afastar dos devotos de uma maneira ou de outra, mas você ainda pensa nisso, né? Então ainda existe uma esperança, né?
O grande problema é quando realmente a gente já não... Pra gente já não... Quando a gente entrega o jogo, ou seja, quando realmente a gente não quer mais nada com os devotos. Né? Por isso, Guru Tyagi, ou seja, abandonar o Guru é a pior coisa que tem. Ou seja, você abandonar o seu refúgio. É uma coisa muito, muito louca, né? Você recebe algo tão elevado, é como se você recebesse um diamante, né? Não sei, uma coisa assim absurdamente valiosa, e você jogasse ele fora, né? Na lata do lixo. A não ser que você seja Sanatana Goswami, né? Sanatana Goswami, vocês sabem, ele jogou a pedra de toque no lixo, a pedra de toque, ou seja, a pedra que satisfaz todos os desejos, ele jogou no lixo, assim, para ele. E aí quando o Brahmana foi lá, né, e, enfim, pediu a misericórdia a Sanatana Goswami, né, porque o Brahmana adorou o Senhor Shiva, né, que ele queria riquezas para sua filha, enfim, para casar sua filha, e quando o Sanatana Goswami fala, porque o Senhor Shiva se manifestou para esse Brahmana, o Senhor Shiva falou, olha, vai lá, se você quer dinheiro, quer fortuna, vai conversar com o Sanatana Goswami. Quando o Brahmana chegou e viu o Sanatana Goswami, nem casa tinha, né? Tava lá nem dote tinha tipo um paninho assim, né, um pouco acima do joelho, né? Não dormia embaixo da mesma árvore, né? A deidade, que ele adorava, era a deidade estava brigando com ele, me dá chapate, me dá sal. Não vou te dar sal. Se eu te der sal, você vai querer doce. Se eu te der doce, você vai querer ghee. Se eu te der... E aí começou nessa discussão, né? Essa discussão com a deidade, né? O Sanatana Goswami diz que as pessoas passavam, achavam que o Sanatana Goswami estava louco, né? Conversando com a deidade o tempo todo. Não vou te dar isso, não vou te dar, não é isso, não. Enfim... E aí ele vai e mesmo o Sanatana Goswami falou, o quê? O Senhor falou que eu sou rico? Olha como é que eu estou. Acho que o Senhor brincou com você, não é possível. É uma piada que o Senhor está falando. E o Brahma falava, não é possível, o Senhor não brinca, ele é muito sério, não é ficar de brincando, não é ficar brincando. Se fosse Krishna, não, mas Senhor Shiva, o que ele falou é verdade, né? Então, aí o Sanatana fala, sim, aí tá a pedra de toque, eu joguei no lixo aí o negócio aí. Aí o Brahmana levou, né? Ele podia, imagina, essa pedra, tudo que você toca vira ouro. Imagina, ele podia, tocou aqui, a mesinha virou ouro, tocou, ele é muito rico, né? Mas ele pensou, poxa vida, se Sanatana Goswami jogou isso no lixo, ele é muito rico, mais rico que todo mundo. Aí voltou lá e Sanatana Goswami falou assim, ele falou, por que você voltou? Eu voltei porque acho que você tem mais riqueza ainda, você tem algo mais poderoso para me dar. Ele falou, sim, tenho sim, mas joga essa pedra lá no rio, eu vou te dar. Harinama, né? Imagina. Agora, a gente não é Sanatana Goswami, então a gente não pode jogar o nosso tesouro no lixo, né? Ou seja, o mais precioso que nós temos, né? Assim, que a gente pensa isso. A gente não pode jogar isso no lixo. Então isso é um equívoco da nossa parte. É jogar aquilo que Krishna nos deu. Então, imagina, Krishna, ele tá nos dando, né? O mestre espiritual, né? Guru Krishna Rupa Hana Shastra Pramani Guru Rupa Krishna Kripa Kare Bhaktagana. Ou seja, as escrituras falam, né, não tem diferença entre o Guru e Krishna, né? Ou seja, é a mesma coisa, né? Claro, é a mesma coisa e não é a mesma coisa ao mesmo tempo, né? É a nossa filosofia, Tinta Beda Beda Tato. Mas o Guru representa Krishna, então você precisa agarrar isso e essa oportunidade é única na sua vida. Imagine uma coisa que você vai levar para outra vida. A relação com o seu Guru vai para outra vida. Em outra vida ele vai estar te ajudando, né? Vida após vida ele vai estar te iluminando. Então isso a gente não pode abandonar, como eu disse, é essencial. Ou seja, você não pode ofender o Guru, você não pode abandonar a relação que você tem com o Guru, né? Então por isso a gente vai querer aceitar aquilo que realmente nos ajuda, que é a devoção a Krishna. E entender que Maya é um equívoco, como disse Sestra Maharaj está falando. Olha, é um equívoco você ficar adorando Maya, né? Porque você vai estar na prisão ainda, né? Ele está falando isso. Né?
adorar o chefe da prisão não resolve nada. Facilita a sua vida na prisão. Você fica, né? Você é o favorecido na prisão, mas você está na prisão ainda. Então, por isso, nós devemos trabalhar a consciência de uma maneira progressiva, ou seja, você sempre tem algo a melhorar, você sempre tem que se aperfeiçoar. Vida espiritual é isso, você tem que se aperfeiçoar. Então, quanto mais você pratica a vida espiritual, quanto mais você é proficiente no seu sadhana bhakti, mais preocupado você vai estar. Imagina, pra gente dormir aqui em Vrindavan, 8 horas da noite a gente está em Maya, bravo. É como se fosse, a gente estivesse na boate, uma coisa assim. Você pensa assim, mas espera aí, gente, você dormia 8 horas da noite. Mas para o nosso esquema que a gente está fazendo aqui, 8 horas da noite é Maya. Está dormindo, você está em Maya. Alguma coisa aconteceu. Claro, e tem hora que você tem que fazer, a gente faz o sacrifício para dormir mais tarde, porque vê os voluntários, você tem que dar aula, você tem que fazer algum serviço, alguma coisa assim, resolver algum problema. É o sacrifício que você faz, mas você entende que você foi prejudicado. É como limpar o banheiro seco, né? Você tem que fazer. Mas você limpou o banheiro seco, você se contamina. Não tem jeito. Né? Você entrou no banheiro seco, você sai tudo bonitinho. Não. Você limpou o vaso, limpou aquela coisa toda. Né? Tem que tomar um banho, tem que... Né? Então, é mais ou menos isso. Se você tem que ser muito, você tem que estar... Quanto mais você pratica, mais preocupado você fica. Né? Eu lembro quando a gente trabalhava na educação física, a gente era preparador físico, né? E a gente via, né? Quanto mais ela tinha o músculo desenvolvido, né? Mais problema ela tinha, assim, às vezes, né? No sentido de é mais fácil a pessoa se lesionar, né? Por quê? Porque a seção transversa da fibra aumenta tanto, né? Ou seja, a fibra muscular ela hipertrofia, né? Ela cresce, né, no seu estado longitudinal, né? Ó, o professor de educação física saindo daí. Então o que acontece? A fibra aumenta tanto que o tendão, né, o tendão não consegue segurar. O tendão é aquilo que liga, né, o músculo no osso. Né? Então, por exemplo, tendinite tem uma inflamação no tendão. Dá naquelas pessoas que fazem coisas repetidamente, ou muito esforço, né? Então, um músculo muito preparado, assim, muito forte, ele tem a tendência a se lesionar também. Então, a pessoa precisa de mais cuidado, ela precisa alongar mais, né? A gente vê isso, né? Quando você vai ver na Olimpíada, né? O cara vai fazer a prova de 100 metros, né? Vai durar menos de 10 segundos, 100 metros, né? Para ele, né? Mas agora, o que ele aquece por 2 horas. Imagina? Vai durar 10 segundos a prova. Né? Em 10 segundos ele terminou a prova. Mas ele aqueceu 2 horas. 2 horas ali. Porque ele não pode se lesionar. Né? Então o alongamento, o aquecimento, né? É isso. Então da mesma forma, se você pratica muito, quanto mais você se aproxima do infinito, mais cuidado você vai ter que ter. Né? Porque, porque primeiro você acha que está... Primeiro você já vai pensar que está muito distante, né? E que nunca vai estar bom, nunca vai estar legal. Nunca. Porque é o infinito, né? Então, por exemplo, se a gente vive nesse mundo do sadhana bhakti, esse é o nosso mundo, o mundo do sadhana bhakti. E é uma coisa que realmente você precisa incrementar todo dia o quê? A rendição. Porque no sadhana bhakti, essa fase é a fase onde você precisa, né, se render, né? Render mesmo, né? Anukulyasha Shankapaha Pratikulyasha Varjanam Rakshishi Vishvasu Gupitriti Varantata Atmanikshipa Karpanye Shadvida Sharanagatihi. Então imagina, os princípios da rendição, elas devem estar latentes aí na sua vida, todo dia. Todo dia você tem que pensar, será que eu aceitei o que é favorável? Será que eu estou aceitando isso mesmo? E ao mesmo tempo, será que eu estou rejeitando o que é desfavorável? Né? Pô, eu gosto de Krishna, eu quero amar Krishna, então eu tenho que fazer aquilo que ele gosta. E aquilo que ele não gosta, eu não posso fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum, não quero desagradar Krishna. Né? Igual, por exemplo, eu tenho uma namorada, né, vamos supor.
A minha namorada vem trazer jaca pra mim. Eu vou bater nela, não quero mais namorar ela, né? Eu me trouxe jaca, madura. Eu não gosto de jaca, nem o cheiro eu gosto. Tipo assim, né? E já tentei comer esse negócio, né? Maduro, né? Porque eu pensava que era um trauma. Eu era um trauma, eu acho que era um trauma. Minha mãe gostava muito, né? E aquele cheiro forte, acho que isso, não sei. E olha que eu já tentei comer jaca madura, já tentei. Não consigo. Acho que se você me dá um choque elétrico, eu fico mais feliz do que comer uma jaca madura, né? Mas eu gosto muito de manga, eu gosto... Enfim, aí você traz aquilo que eu gosto, né? Se você quer, né, ter um relacionamento comigo, né? Chocolate sem açúcar, sem sei lá... Uma coisa assim, né? Coisas saudáveis, enfim... Você vê o que a pessoa gosta, você se relaciona com ela nesse tipo. Então, se você gosta de Krishna, tem que agradar ele, né? Então, vai fazer o que ele gosta. Ele gosta o quê? Ele gosta quando você serve o devoto dele, né? Aí ele gosta muito. Por quê? Porque Krishna está endividado com seus devotos, ele não consegue pagar a dívida, né, com seus devotos. Ou seja, Krishna mesmo ele fala, né? Eu me relaciono, eu entrego, eu te dou aquilo que você... na medida que você se rende a mim, eu também me entrego a você. Diditamam para poder ter tão stataiva bhajamiham. Mas tudo bem, né? Mas tem alguns devotos que ele não consegue fazer isso, né? As gopis, não é um caso. Ou seja, quem segue as gopis também, ou seja, quem segue as gopis, o Raganuga Bhakti em si, né? As gopis, os gopis, eles não vão conseguir realmente. Cristo não consegue reciprocar, né? Ele fala, puxa vida, não consegui, não consigo. Imagina, eles me amam de uma maneira tão incrível, eles estão dispostos a fazer tudo para mim, eu não consigo reciprocar com eles. Então, servir a esses devotos é uma coisa muito incrível. Então a gente vai rejeitar o quê? Vou rejeitar a má associação. Não, claro. É uma coisa que você precisa rejeitar sempre, porque associação significa, sanga significa apego. Você se apega às pessoas que não são favoráveis a Cristo, ou às pessoas que não estão, porque gostam de Cristo, assim, sei lá, usam Kant, né? Tem um saquinho de japa na mão, mas não estão praticando o que deveriam praticar, né? Então você precisa estar nesse time onde você se estimula com as pessoas que estão praticando, que te dão um estímulo. Aí você fica forte na sua vida espiritual, né? Te ajuda muito, né, estar perto das pessoas que estão praticando. As pessoas que, quando você vê uma pessoa se sacrificando, você, uau, incrível. Ele está se sacrificando. Então, se ele se sacrifica, eu também quero me sacrificar. Eu lembro quando a gente estava aqui nos serviços, assim, o dia a dia, né? Então, imagina, não tinha conversa, né? Assim, porque eu era o primeiro a me sacrificar. Então, a gente comia, né? A gente metia o bloco, assim, sei lá, né? Depois do café da manhã. E aí todo mundo deitava um pouquinho, mas eu já botava roupa de trabalho, assim, e eu ia lá, e quando eles me viam com roupa de trabalho, eu já ficava... Né? Mas aí não tinha jeito, por quê? Porque você está se sacrificando, se você se sacrifica, todo mundo vai querer se sacrificar. Então o sacrifício é uma coisa que é estimulante, ele é contagiante, né? Então você vê uma pessoa se sacrificar, você, poxa, eu não posso, tu tem que ser muita cara de pau, né? O cara está se sacrificando e você está lá, né? Não. Claro, tem gente que é cara de pau. Mas as pessoas que podem ser estimuladas vão ajudar, vão crescer muito, né? Com o seu sacrifício, né? Então é isso. Nós temos que viver nesse mundo de rendição. Isso é o mundo do Sadhana Bhakti, é o mundo de rendição. Então a gente vai, sei lá, ouvir as canções de Bhaktivinoda Thakur, a gente vai escutar o Harikatha que vai falar, olha, se sacrifica. Como o Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando a gente vê ele, a gente vê que ele deu muita ênfase a isso, a prática, né? Isso é o serviço, né? Ele falou assim, a gente está disposto a dar galões e galões de sangue nisso, né? E ele não falava de raça tato, o Prabhupada Bhaktisiddhanta não falava disso. Nem de muito Siddhanta, era mais assim, serviço, você tem que se livrar de Maya, coisas básicas, né? Imagina, lá
na Índia. Lá, Prabhupada Bhaktisiddhanta, com os seus discípulos, que eram, imagina, discípulos, tinha muitos discípulos que vinham de família brahmínica, pessoas assim como Sri Sara Maharaj, que ele falava, né? Ele era um Shrutidara, tudo que ele lia, nunca esquecia na vida, nunca esquecia. Tudo que ele lia, jamais esquecia. Sabe o que é isso? Você lê uma coisa e nunca mais esquecer? Lê o Bhagavad Gita uma vez, não precisa ler, abrir mais o Bhagavad Gita? Melhor que computador. Melhor que Kindle. É uma coisa incrível, né? E ele estava lá, né? Escutando assim, Prabhupada Bhaktisiddhanta. Bhakti Gaurava Vaikanath Maharaj, a gente quando lê a história dele, né? Ele era um brahmana, assim, de uma família brahmínica muito elevada, ele mexia com tantra, né? Ele tem coisas assim milagrosas que ele fez, né? Tipo assim, né, foi lá, né, fazer um ritual, né, no crematório, né, aí o cadáver, né, ele está cantando os mãos, o cadáver levanta, né, ele começa, né, a falar com o cadáver começa a falar com ele, imagina, com os seus mantras, né. Diz que uma vez tinha um fantasma, né, que, ou seja, ele era muito famoso por isso, ele trabalhou ele trabalhava num reino, né. Ele ficou muito famoso, né, por dominar, né, essa magia, né, ou seja, esse ocultismo, né, mas quer dizer, muitos mantras, muita coisa, né. Diz que uma vez ele estava imagina, o rei, né, eles estavam viajando, né, assim, com a família real, uma coisa assim, e aí eles entraram no local e serviram a comida para eles, né. E aí, só que ele percebeu, ele sentiu alguma coisa diferente, né? Aí ele pegou a grama kuxa, né? Fez um anel e botou que todo mundo da família real usasse o anel, né? E falou assim, antes de comer, toca... E cantou uns mantras também, né? Ele falou, antes de comer, toca o anel, né, na comida, né? E aí eles fizeram isso. Aí quando eles tocavam o anel na comida, né? A comida se transformava em excremento, né? É porque quem serviu essa comida era também muito perito no Tantra. E Tantra significa transformação, né? Você transforma as coisas, né? E aí, como de certa maneira a adoração da deidade também é um pouco tântrica, né? Você oferece uma comida e essa comida e a deidade vai comer, a deidade vai dormir, ou seja, né? A deidade você vai pensar, ela é de metal, mas ela vai comer, ela vai dormir, mas isso é Tantra, né? É o princípio do Tantra. E aí eles tocaram e tudo virou excremento, eles não comiam. Aí ele, como desfez isso, né? É muito esperto, né? Aí as pessoas sabiam disso, né? Aí foram testar ele uma vez, botaram ele, quando ele chegou no local lá, colocaram ele numa casa, né? Onde tinha um fantasma, assim, muito poderoso, fantasma de um Brahma, né? E aí ele foi dormir, o fantasma apareceu para ele, né? Aí ele falou assim, ei, e você... o que você quer, né? Ele perguntou pro fantasma. Eu quero comer você vai ser a minha comida, né? Tipo assim. Ele falou, não, peraí, melhor, isso não vai ganhar nada comendo a mim, né? Vamos, adora a Krishna, né? Bom, convenceu o fantasma a adorar aquilo, ele jogou o Panchapatra, uns mantras, cantou os mantras, aí, e o fantasma começou a adorar a Krishna e foi libertado, né? Aí no dia seguinte o pessoal foi ver ele e viu que ele estava dormindo tranquilamente. Quando chegar de dia, viu ele dormindo tranquilamente, assim, né? E o que aconteceu? Ele contou tudo, né? Ou seja, ele era muito respeitado, tinha muita erudição. E estava ali, ouvindo de Prabhupada Bhaktisiddhanta as coisas básicas, né? Tem que servir, tem que, né? Vai lá, né? Vão coletar. A gente viu, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele estava em Dhaka, ele com os seus discípulos, né? Eram conhecidos muito, muito elevados, assim, mandou ele, não era para vender livrinho nem nada, era para pedir esmola, dá um dinheirinho aí, por favor, ajuda. É isso que é o mais importante, né? Bom, e aqui ele está falando, no Brihad Bhagavatamrita, vemos que Gopal Kumar estava adorando com um mantra, né? Kamakya mantra, Shakya mantra. Por ser muito sincero, Kamakya Devi mostrou-lhe o caminho para a direção superior. Mas geralmente tais adoradores são insinceros, dão alguma oferenda e querem alguma vantagem. Eles estão pensando, com isso
pode me servir? Como isso pode me servir? Sua liberação é de um tipo particular, mas eles não são aconselhados a ir ao culto de Narayana e depois subir. A meta deles é se tornar Shiva, né? Alcançar a posição de Shiva, o mestre da potência material, né? Mas a pessoa permanece em conexão com a potência material e gradualmente entra de novo em Maya, né? Ou seja, é isso, né? Eles se conectam com Maya, Shakti, mas querem se tornar o dono de Maya, né? Shiva, né? Que é o dono de Maya, assim, algo assim. E eles não são aconselhados a progredirem, né? A adorar Narayana, ou seja, se tornarem servos, né?